arte, cultura, educação. Web Kizomba TV Recôncavo. Juntos. Com você. Na cultura afro e indígenas brasileira. Olá, saudações, povo baiano, povo brasileiro. Eu sou José Vicente Pereira, professor de História, coordenador regional da Web Kizomba TV Recôncavo Baiano, o canal da resistência viva no nosso estado. Hoje no programa Misturando Dendê, estaremos batendo um papo descontraído com o Dr. Marinelson de Carvalho, mestre Marinelson, o precursor do afroempreendedorismo. Para começar, mestre, qual o conceito de afroempreendedorismo? É uma satisfação enorme, meu caro Vicente, professor Vicente, amigo Vicente. Aproveito para nesse dia 20 de julho, dia do amigo, falar da satisfação de poder recebê-lo na minha residência para falar de algo que é uma causa existencial, que é uma razão de ser da minha vida, que é a perspectiva desse tema afroempreendedorismo, na perspectiva também de fazer com que jovens, como eu fui ontem, possam compreender que a sociedade, que a economia brasileira não pertence só a uma classe social, pertence a todos. O termo afroempreendedorismo surgiu da necessidade de desconstruir uma forma pragmática da sociedade brasileira, dos governantes brasileiros, das lideranças políticas, sociais, econômicas do país, desconsiderarem todo um trabalho da maior importância para a nação, da maior validade para a economia brasileira, que é o trabalho do jovem, do adulto, do cidadão negro brasileiro nesse país. A gente discutia e discute ainda hoje as questões de economia, as questões de distribuição de renda, as questões de emprego e renda, como se uma parte da sociedade não existisse, elas não são identificadas. Quando você vem falar que o Brasil tem 11, 12% de desempregados, equivalente a 11, 12, 13 milhões de pessoas, nós não qualificamos quais são essas pessoas, mas 80, 90% dessas pessoas são pessoas negras. E aí, alguns amigos de sempre e atuais, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive do jovem Emicida, com quem eu estive recentemente aqui em Salvador, que ele diz assim: tudo que temos é nós. Então, o afroempreendedorismo veio muito na perspectiva de construir uma nova mentalidade, de provocar a sociedade para entender que esse país é de todos, não pertence só a uma parte, e que refletisse sobre isso. E aí vem o lado, para mim, mais gratificante. Eu adoro o momento que o Brasil passa, que é de complicação política, econômica, de saúde, mas nós estamos cada vez mais nos preparando para discutir temas que na minha juventude não se discutia, como a questão do racismo no Brasil, que eu já fui preso e solto por causa dessa palavra, afroempreendedorismo, que é um absurdo. Na época, isso eu fui considerado um contraventor, porque o Brasil estava completo, perfeito, não precisava se discutir isso. E eu, naquela época, sem muita razão de ser, só pelo intuito ou a coisa da juventude mesmo, me submetia a discutir isso em tempos que eram proibidos falar daquilo que não fosse programado.
estamos num período parecido com esse. Porém, a participação da juventude negra, da elite intelectual negra brasileira, minha geração foi capaz de construir através de várias políticas públicas, hoje pode sentar para discutir em qualquer nível, de qualquer padrão da sociedade brasileira, todos os temas a eles referentes. Então, o afroempreendedorismo como proposta é a perspectiva da discussão da inclusão na economia brasileira de parte da juventude, de 50% dessa população, que nas políticas públicas, nas discussões acadêmicas, nos meios econômicos, antes sequer eram levadas em conta. Ainda não está onde nós desejamos, falta muito, mas já temos uma grande caminhada. Essa é a primeira perspectiva, a primeira ideia de que foi feito. Dessa forma de raciocínio da resposta objetiva, eu não sei repetir, mas o Google definiu isso de uma forma muito profunda, que é além daquilo que eu imaginei quando jovem, ousar propor. Jamais imaginava que o dia de hoje o Brasil discuta isso, a juventude discuta isso, e eu tenho um orgulho de mim muito grande, de sem nem poder explicar como essa palavra surgiu. E a época muito contestada, e hoje tão seguida, tão absorvida, tão discutida, está, como dizia uma música da minha época de Milton Nascimento, que dizia: não há nada nesse planeta que não se discuta numa mesa de bar. Então o afroempreendedorismo está sendo discutido em todos os lugares, em todas as mesas, em todas as universidades, em todo o sistema econômico do país, e daqui para frente isso não tem volta. Esse é o meu conforto, essa é a minha alegria. Mestre Marinelson, como surgiu a ideia do afroempreendedorismo? Essa pergunta ela é interessante e ao mesmo tempo difícil, porque quando eu comecei a pensar nesse tema, eu não tinha sequer a ideia do que ela seria hoje, de como ela se materializou enquanto conceito, enquanto valor, enquanto conteúdo, enquanto processo de discussão, enquanto processo de crescimento das pessoas. Mas isso eu ainda na universidade, e eu sou, minha formação é Ciências Econômicas, e eu estudava na universidade onde naquela época todos os meus colegas eram ricos, os pais eram produtores de alguma coisa, tinha fábricas de refrigerante, fábricas de melhoramento de couro de animal, fazendas, supermercado. Então eu vivia discutindo aquilo, e todos os meus colegas de faculdade, eles eram brancos, naturalmente, uma coisa normal, de que o conceito de empreender estava subentendido, que só poderia ser dos não negros, assim dizer. E aí aquilo, eu comecei a desenvolver uma ideia, até para chocar na classe de arte, na sala, para os professores terem que discutir isso, e porque só se falava em empreendedorismo. Eu disse, mas o conceito que se fala de empreendedorismo não inclui grande parte da sociedade empreendedora e que precisa ser levado em conta. Aproveito para dar um exemplo prático. Eu no Rio de Janeiro, discutindo com o presidente do Sebrae de então, lá no Rio de Janeiro, esse tema, afroempreendedorismo, já absorvido, ele falava o tempo inteiro como se ele estivesse fazendo uma caridade para aquelas pessoas que moravam no morro do Rio de Janeiro, etc. E aquilo me incomodava muito, porque parecia que era um favor que o Sebrae estava fazendo aquelas pessoas. Já quando ele falava com outro tipo, com a sociedade não negra, ele se sentia um funcionário dessas pessoas. Então, é nesse sentido de diferença de conceito, de valor, de responsabilidade, inclusive de respeito, que eu disse, eu vou jogar essa palavra afroempreendedorismo, que representa africanidade, que representa ancestralidade, que representa desabafo, que representa força, né, vitalidade. E aí, aos poucos, isso foi se constituindo, nascido ainda eu na faculdade, já depois, eu profissional no mercado, comecei a divulgar mais, e assim como eu era muito criticado, também muitas pessoas aderiam àquela discussão.
A partir daí, isso se realmente adquiriu uma forma. Eu acho que o primeiro passo para isso se materializar na década de 90, coisa como concreta, quando nós criamos a ANSEABRA, que é a Associação Nacional de Empreendedores Afro-Brasileiros, em 1990. Isso deu um mau rebu no país inteiro. E foi uma sorte, foi uma achada. A gente criou essa instituição sem ter a intenção que depois aconteceu. Era uma experiência inexistente. E as perguntas eram assim: se vocês são brasileiros, por que criar uma instituição afro-brasileira? Nós tínhamos respostas muito práticas. Por que você não pergunta aos nipônicos por que criaram a Associação Japonesa do Brasil? Não perguntam aos israelitas, não perguntam por que só o africano que não pode. Essas pessoas começam. Aí esse assunto começou a tomar corpo e as pessoas terem consciência que era uma coisa normal, natural, possível, integrativa. Não era para criar nenhum problema contra ninguém. Era para a sociedade brasileira entender que quanto mais defender as pessoas que têm menos posse, mas têm muita criatividade, melhor para o país. Eu hoje estava vendo uma reportagem onde quase 50% dos jovens que frequentam as universidades são negros. Quando eu fiz era 3%. Vocês já imaginaram se em 1988, quando aboliram essa tal de escravidão, entre aspas, se tivesse aberto as portas das universidades para as pessoas, o que seria esse país? Quantas pessoas teriam sido aproveitadas a mais numa conjunção perfeita entre as sociedades de todos, a europeia, a africana, a asiática, que habita esse país, os índios, que nós não respeitamos, né? O conteúdo programático que a sociedade indígena tem para contribuir com esse país e é considerado chacota ou quando não são determinados para sua extinção, que esse foi o modelo brasileiro, extinguir os índios para poder, brasileiro, americano, de outros lugares. Mas então, o afroempreendedorismo é muito mais uma provocação. E também é aquilo que a gente chama, né, desde a infância, todo mundo, de resistência. O afro, você já percebe que é uma coisa de dificuldade, né, de impacto, às vezes, de antipatia numa sociedade tão, como eu diria assim, tão egoísta, tão exclusivista como é a nossa sociedade brasileira. E a gente sempre brinca quando fala de negócio, quando fala de empreender, a gente sempre brinca, meu caro professor, historiador, conterrâneo e amigo Vicente, a gente brinca que dinheiro não tem cor. E se tiver cor, de preferência verde, que até então é aquela que manda no mundo. Então, o afro empreender para entrar nesse mercado de dinheiro mesmo. O afro é para provocação. E aí, isso tem tido uma aceitação tão espetacular que já já tenho umas 10 teses de doutorado sobre esse tema. E aí as pessoas me procuram, querem saber como. Eu digo, gente, vocês estão construindo aquilo que eu pensei, eu nem sei o que é que eu fiz. Eu propus e as coisas estão acontecendo. Eu não sou dono disso, muito pelo contrário. Eu, na época, sem uma noção exata do que eu estava fazendo, na época eu fiz a proposição, fui muito ridicularizado na época, durante dezenas, dentro da comunidade branca, dentro da comunidade negra. Eu me lembro que eu fui a São Paulo falar com o MLU, e lá, quando eu tratei disso, fui quase que expulso, porque eu queria falar de negócio, de dinheiro, etc. E a gente tinha que discutir era como fazer um enfrentamento resistencial, através de armamento, etc. E essa nunca foi a minha proposta. Então o afroempreendedorismo é algo que me enaltece, que me satisfaz, que me deixa até um pouquinho mais metido a besta, porque eu digo, como é que eu fui lá em tempos idos pensar num negócio à toa assim, e virar um negócio que eu tenho até vergonha de dizer comigo. Quando eu digo alguém que foi, mas como? Eu penso, como assim? Eu digo, não, é verdade. Eu pensei, mas muita gente aderiu e virou esse negócio que está nesse tamanho. Veio um cidadão do Rio Grande do Sul para defender uma tese de doutorado, aqui em Salvador, passar uma semana conversando comigo. Eu digo, a gente conversa isso em 2 minutos. Por que não foi uma pauta para discutir? Aí eu vou parar para fazer um parênteses aqui rápido. Há
vida me oportunizou ter muito conhecimento de muitas coisas, né? Eu fui trabalhar na maior estrutura da Bahia, no Brasil. E aí eu vi como é que funciona o negócio. Eu vi como é que funciona os bancos, como é que funciona os subsídios, como é que funciona a proteção aos empreendedores, mas todos eles não negam. Se você, hoje todo mundo sabe, no atual momento, que se fala do agronegócio é o sustentáculo do Brasil. Mas ninguém sabe que quem sustenta o agronegócio é o dinheiro público. Se o governo não oferecer a custo quase zero o dinheiro para produzir, não tem produção agrícola. E a gente absorve isso de maneira natural, que me incomodava. E ainda me incomoda hoje. O meu afroempreendedorismo, o passo seguinte que eu estou preparando na minha juventude é para, um exemplo assim, bem objetivo que eu tinha na cabeça: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, bancos regionais, terem uma carteira exclusiva, subsidiada pelo governo, para atender os afroempreendedores. Se o Brasil quiser levar isso a sério, tem que fazer isso, porque fez isso e faz até hoje nos fabricantes de automóvel. Imagine. Verdade. Que tira os impostos, que dão todas as oportunidades, e o afroempreendedor é por conta de si próprio, não tem oportunidade para nada. Então, afroempreendedorismo é uma forma, foi imaginada aos poucos, foi se formando como uma forma da sociedade compreender que está perdendo uma grande oportunidade, dos governantes entenderem que se investir nessa periferia, nesse contexto de criatividade periférica, o Brasil só tem a ganhar. Cada vez que a gente conseguir reduzir, através do afroempreendedorismo, a redução do desemprego, a redução da desigualdade, que influenciará direto na redução da violência, nós estamos fazendo bem para o nosso país. E imaginar, meu caro Vicente, que eu já fui considerado, não era comunista, que até o termo que se usava na época. Subversivo? Subversivo, exatamente. Eu era subversivo porque eu me lembro do que o coronel me disse. Essa ideia de afroempreendedorismo chegar no Banco Mundial, vamos achar que nós temos racismo no Brasil e os recursos não virão para o Brasil e você pode ser responsabilizado. Eu fiquei com medo porque eu não pensava em nada disso. Eu só pensava em querer provocar a discussão que depois desse período miserável da ditadura, eu tive a oportunidade de me envolver com a sociedade brasileira de norte a sul, e hoje é um tema que, felizmente, apesar dos pesares, se discute com muita tranquilidade. Um pouco isso. Olá, eu sou Jacira Araújo, sou coordenadora de produção da Web Kizomba TV do Recôncavo Baiano. Estou aqui com o seu Mário Nelson para falarmos sobre o afroempreendedorismo. Seu Mário Nelson, eu queria que o senhor me falasse sobre a questão do afroempreendedorismo, que hoje as pesquisas dizem que o maior número de empreendedores são mulheres negras e solidárias. O que o senhor me diz sobre isso? Oportunidade rara para ter um papo sobre isso, assim, né? Meu abraço conterrâneo, um orgulho, um prazer em ter você aqui na minha casa, batendo esse papo tão agradável. E falar de um tema que é um tema de todos nós. Não é um tema da mulher, não é um tema da mulher negra, não é um tema do negro, é um tema do país. Se esse país um dia sonha, pretende, deseja ser diferente do que é hoje, diminuir as desigualdades, diminuir a violência e ser por isso, justamente por isso, um país mais feliz, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos que outros países sonham em ter, e nós temos aqui isso naturalmente, e não valorizamos. O que temos de mais revolucionário hoje no país é essa luta do empreendedorismo feminino, do afroempreendedorismo feminino. É sensacional o que está sendo produzido dentro das áreas periféricas das grandes cidades brasileiras, onde mora a maioria do povo negro desse país. O que essas mulheres revolucionárias estão fazendo por ela, para elas e para o país, é algo que eu acho que no planeta, o lugar que está acontecendo, fora o Vale do Silício,
na parte ocidental do mundo, porque as coisas que estão acontecendo na outra parte, na Ásia, não nos chegam com muita objetividade, mas o que está acontecendo no Vale do Silício, com as inovações, com as criações, o metaverso, que é a novidade do momento, que cada dia cria algumas coisas, está acontecendo no Brasil. O Brasil está fazendo o seu metaverso através do empreendedorismo, do afroempreendedorismo feminino. O que tem de jovens mulheres periféricas, negras, lindas, fantásticas, fazendo a revolução desse país, uma revolução anti-silenciosa. Mas hoje, com o advento do que abriu a sociedade em nível de comunicação, a exemplo da nossa querida e respeitável Kizomba TV, um trabalho maravilhoso que vocês fazem, com conteúdos diferenciados, mas da maior importância de qualquer outro. O que essas meninas e mulheres fazem é algo que o Brasil, como um todo, ainda não se apercebeu. Eu só vou dar eu posso dar aqui dezenas de exemplos concretos de coisas inimagináveis que estão acontecendo no mundo afroempreendedor feminino, no país inteiro. Essas questões elas são mais objetivadas no país em função da potencialidade de cada estado, da peculiaridade de cada estado. Mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro puxam isso. A Bahia puxa muito a questão cultural, que temos hoje a melhor referência nacional da afrocultura ou da cultura africana. A Bahia é produtora, é exportadora, é criadora. A Bahia hoje já cria aspectos africanos que os africanos copiam. Então nós somos criadores desse modelo de sociedade. As meninas, as mulheres, estão criando um negócio entre elas próprias e entre todos, que é, assim, quando você toma alguns seminários, algumas palestras que me chamam, alguns eventos, eu fico boquiaberto, eu fico, como diz a cidade, eu fico babando. Sueli, no Rio de Janeiro, Sueli Carneiro, ela ganhou um prêmio agora internacional da ONU e está na revista Forbes como uma das mulheres mais revolucionárias do planeta. Ela criou o Gallagher 10, há tempos idos, para debater esse respeito à mulher, o comportamento da mulher, desde a questão empreendedora, a questão da formação intelectual, até a questão do feminicídio. E quando engloba tudo isso, os aspectos diferenciados de cada causa, transforma num projeto revolucionário para o país. O que a sociedade brasileira está começando a aprender é que nenhum desses projetos serve para dificultar a vida do país, pelo contrário, para facilitar. Tem uma jovem que eu vou dar como referência, quando eu penso em uma, já penso em 10, aí eu tenho que escolher rápido, porque tem uma jovem, Mônica Evelyn. Eu conheci essa menina tem menos de 30 anos. Eu conheci na Vale das Pedrinhas, no Vale das Pedrinhas, há 8 anos atrás por aí. E tem menos de 30 dias que eu tive uma experiência assim, surreal. Eu fui com minha filha ao show do Emicida, o Amarelo, na concha acústica do Teatro Castro Alves, e depois algumas pessoas, a Nubank, que é uma empresa de banco, né, que está subsidiando muitas startups, que as mulheres hoje no afroempreendedorismo feminino estão usando muito startups, que a Bahia já é o segundo estado brasileiro em startups, quando soma jovens, homens e mulheres, e a comunidade negra está com mais de 70% desse percentual. As startups você tem que ser criativo porque é um projeto seu, não é herdado. E como a economia baiana ela é transferida desde a época das capitanias hereditárias de pai para filho, então essas pessoas já estão começando a ficar à margem, que não criam, elas repetem. E essas meninas negras que estão desenvolvendo o afroempreendedorismo feminino, elas estão criando, elas estão inventando, elas estão trazendo coisas novas. E esta danada, que eu chamo ela assim, dessa Mônica Evelyn, encontrou comigo e minha filha repetindo lá no teatro
E foi engraçado que eu estava conversando com a Emicida quando ela disse assim, eu vou dizer da expressão dela, você é o doutor Mário Nelson mesmo? Eu disse assim, só porque você me conhece? Eu digo, claro, como não? Mas nunca mais eu tive com o senhor, eu digo, eu sei sua vida toda. Ela tem como eu digo, você está exposta nas redes sociais, todo mundo, eu não respondo, mas olho, né? Os mais velhos ficam observando o que está acontecendo. Aí eu disse, eu tenho um orgulho de você fazer o que você está fazendo assim, assim, assim. Foi um negócio muito forte, porque ela começou a chorar, abraçar e chorar. Dizendo, o senhor me disse uma coisa, que eu seria alguém que eu não sabia quem era, e hoje eu já me acho essa pessoa. Isso é forte, né? E aí, essa menina é revolucionária, ela hoje tem uma empresa com mais de 30 pessoas trabalhando com ela, faz palestras sobre como empreender no Brasil inteiro, e é daquele tipo que eu digo, nasce pronta. É verdade, e essas coisas, essas atitudes, essas pessoas assim, nos representam, né? E a gente vê que você se emocionou, né? Até agora. Ao falar dela. A gente fala como é que é possível construir isso. Quer dizer, o Brasil tem essa reserva gratuita de pessoas que podem produzir tudo que o Brasil não tem e precisa, só não tem apoio. Então o apoio é dado a muito poucas pessoas. Tem uma menina, outro caso que é interessante, também que eu posso colocar em contato com vocês, chama Carla Acotirene. Ela concluiu o doutorado agora em assistência social. É uma revolucionária, já lançou o terceiro livro sobre empreendedorismo, afroempreendedorismo feminino. E a história dessa menina tem a ver comigo. Ela fazia faculdade na Católica, uma negona linda. Depois eu vou mandar os contatos para vocês. A Afro que Zomba tem que conhecer essa pessoa, por meu intermédio, todas essas pessoas estarão disponíveis para vocês. E é uma satisfação para a gente, conhecerem, né? Para todos nós. Para todos. Essa Carla Cotirene na linguagem sangonçalense, eu tenho muito orgulho de ter sido original da minha origem, é o cão chupando manga. Porque ela fazia faculdade, mas não tinha dinheiro para pagar. Todo semestre que acabava, ela vinha aqui para casa. E eu era amigo do reitor. E ela brigava, eu sei que resolvia. Eu achava que no meio de alguns, muitos jovens negros que estavam na faculdade naquele tempo, que a gente dava essa cobertura, eu achava que ela não ia nem concluir o curso. Para minha surpresa, ela é hoje uma das referências brasileiras das discussões de interesse feminino, onde ela hoje faz um artigo para a revista Vogue quinzenal, onde ela faz palestras na Universidade do Brasil inteiro. Que maravilha. Um doutorado e está lançando seu terceiro livro. Então, até pessoas que eu próprio, com a experiência que eu tenho vivenciado, eu achava que não era capaz de concluir o curso, é hoje uma referência nacional. Então, esse mundo dessas mulheres produtoras de conteúdos, produtoras de negócios, desenvolvedoras de projetos, é tudo de novo que o Brasil está experimentando. O Brasil ainda não se deu conta que isso é um celeiro, que isso é uma oportunidade única. Esse, sei lá, vou dar o nome, o líder não é, mas esse cara que comanda o país hoje não tem programas sociais incluindo essas pessoas, nem ele não faz porque ele não tem competência, não é nem porque ele seja ruim, é porque ele é burro mesmo. Ele não tem capacidade de compreensão do que é uma nação. Ele pensa daquele jeito, bota a arminha e está acabado. Não é isso, gente. É como você criar política pública não só para uma área da sociedade, mas para todas, porque essa outra parte carente, com o mesmo, eu vou dar um exemplo técnico aqui. A França foi um dos países, para não ser aula de história, e aí com o professor Vicente, que mais explorou a África. Olha o dilema. Os africanos nos países do lado da França têm dupla nacionalidade, pode ser franceses ou pode ser, por exemplo, da Costa do Marfim, ou República Barões, ou qualquer outro país. Está custando à França, cada africano que sai do seu país, vai morar na França, custa $10 por dia para a França. Com $1 a França investir nesse país, dá o mesmo efeito prático. A França está sendo obrigada a investir muito nos países africanos, para devolver o que eles roubaram, para não receber retorno. Isso é uma arrumação que o mundo vai se acomodando para as coisas. Então o Brasil
tem a chance de gastar muito menos se pudesse investir na periferia, muito menos do que o que investe nos grandes centros, para evitar o que eles não trabalham. Ontem, não sei se vocês sabem, o Brasil disputando em um país da Europa o Mundial de Atletismo, um jovem negro brasileiro, pela primeira vez, ganhou uma corrida de 400 metros, foi ontem às 11h30 da noite, de 400 metros com barreira. Nunca um brasileiro ganhou. Outro exemplo prático para dar para vocês. O Brasil nas Olimpíadas, a área que mais investiu foi de natação. Nas Olimpíadas. No Clube Pinheiro em São Paulo, no Clube Minas, em Brasília, nas grandes capitais. Não ganhou uma única medalha. Onde o Brasil ganhou todas as medalhas das Olimpíadas foi na periferia do Rio de Janeiro, daqui da Bahia, agora mesmo no Japão. Meu amigo que esteve em São Gonçalo comigo, o Herbert Conceição, onde eles não investem, né? A diferença é essa, para investir no Clube São Paulo, no Clube Pinheiro em São Paulo, cada R$10 que investe em São Paulo, se construir uma piscina aqui na Tancredo Neves, vai gastar um e vai dar o mesmo resultado. Mas o Brasil insiste em gastar os 10 em São Paulo. Tem exemplo da equipe de ginasta também, né? É, exatamente, que não acha apoio. Como eu não quis nem, que aí a gente tem 1000 exemplos. Eu dei um porque foi de ontem, aconteceu ontem, como a semana aconteceu com a equipe de ginástica também feminina, todas as meninas são negras. Mas é isso, que é esse conteúdo programático que tem o Brasil disponível e que os dirigentes não conseguem entender que é a melhor forma que a gente tem de transformar esse país é incluindo essas pessoas, com políticas públicas. Não excluindo, né? Essas meninas empreendedoras, eu tenho dito todo dia a elas, quando eu discuto aqui no Rio, São Paulo, onde for, briguem por recursos. Não tenham medo de falar de recursos, porque as outras organizações só fazem isso. Brigarem por recursos. Sem dinheiro, dinheiro significa, quem estuda física sabe que alavanca a força motora. Uma alavanca, por exemplo, já que falamos do esporte, é muito comum aquele salto com vara, uma vara daquele salto de tantos metros. A vara pode ser na periferia o dinheiro que as pessoas precisam para desenvolver, para dar saltos maiores. Os governos de sempre nunca priorizaram e aí construíram essa nação industrial que não acuda a ninguém, nem ao próprio governo. E a gente tem que se orgulhar realmente dessas negras empreendedoras, que nós estamos no meio das mulheres pretas, as caribenhas, latinas caribenhas, né? Dia 25, agora a Teresa de Benguela. Isso e mesmo. que era uma grande empreendedora, né? Com certeza. Então a gente tem uma história lá atrás, né? Tem uma história sobre tudo isso, e hoje as mulheres estão se mobilizando, elas estão se empoderando, buscando espaço de voz, de poder, que a mulher pode estar em qualquer lugar, a mulher tem que ocupar espaço de poder, a mulher tem que estar na política, tem em qualquer lugar nós podemos, né? Estar onde nós quisermos. Eu gostaria de estar lhe entrevistando, sabe por quê? Olhando para você assim, que mulher linda, que conversa segura. Você é uma dessas mulheres empreendedoras. É isso que nós temos. Está disponível em qualquer lugar, na minha São Gonçalo dos Campos, ou em São Paulo, ou em Cuiabá, ou em Campo Grande, ou em qualquer lugar do Brasil. Estão aí disponíveis. Tem o teu amigo de Campo Grande, o deputado Benhu, que ele, comigo conversando em Brasília, ele falou: Mário, essas mulheres afroempreendedoras que estão se espraiando pelo Brasil, eu adorei essa frase, estão se espraiando, elas estão como o mar invadindo. É verdade. Está se conquistando o espaço. Precisam, merecem e vão conseguir. Sabe por quê? Porque quando você faz com a consciência que vocês estão fazendo, sem fazer mal a ninguém, só ajudando o seu próprio país, sem ser reconhecido, haverá o reconhecimento irreversivelmente. É inevitável esse conhecimento. Essa turma que está chegando agora, das cotas, dos programas sociais, como alguns outros que existem para o conhecimento, para a ciência, né? Mesmo que algumas pessoas aí não acham que a ciência não tem importância, vai fazer essa transformação. Eu sonho com isso, eu ainda sonho com isso, e eu já vi muitas coisas serem transformadas. Acredito com toda a minha capacidade de interpretação que nós estamos dando espaço, independente do que for. Geralmente a gente vai e volta, as coisas são assim, as conquistas elas não são retilíneas, não são olímpicas, mas elas vão e voltam.
É um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Obrigado por esse momento. Obrigado, de verdade, a todos vocês que estão aqui, os que estão na frente e os que estão atrás das câmeras, que são tão fundamentais quanto. Mas foi uma honra para todos nós aqui estar nesse momento entrevistando o senhor. Olá, eu sou Jacira, estou aqui no bairro da Graça, em Salvador, na casa do Dr. Marinelson, fazendo uma entrevista. Falamos sobre o empreendedorismo, o afroempreendedorismo, que é um legado que abraça a maioria das mulheres negras periféricas, que são excluídas de uma certa maneira, mas a conquista das mulheres está sendo grande e vamos continuar na luta.